Salve nação, salve meus amigos, estou aqui para mais um vídeo do canal, um vídeo com muitas informações e opiniões. Vou estar falando aqui da escalação do Flamengo, escalação do Flamengo. Vou estar falando aqui também, Braz falou do estágio do Flamengo. Braz também falou também em relação a Gabigol, se sai ou não sai do Flamengo. Essas informações e muito mais. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço aquela moral de sempre. Tá vendo o botãozinho vermelho escrito inscreve-se aí, pessoal? Então, dá essa moral, se inscreve no canal, aciona o sino de notificação e deixa o like, valeu? O like ajuda muito mesmo o canal. Então, pessoal, vamos começar esse vídeo aqui. O Braz esteve lá no Rei das Resenhas, né? No Rei da Resenha com o Thiago Asmar, o pilhado. E eu anotei uns tópicos aqui para poder falar para vocês, né? Que eu achei interessante, que até alguma coisa em relação ao meu vídeo anterior que eu coloquei. Olha que eu coloquei meu vídeo anterior, não sabendo de nada. E alguns tópicos bateu no que o meu vídeo anterior que eu tinha colocado, no caso, na minha relação que eu achava. Como eu falo, meu canal é um canal mais de opinião do que informação. Então, assim, eu gostei muito do que o Braz falou na entrevista dele lá no Rio da Resenha. E vamos começar aqui em relação, já falando, em relação ao Dorival Júnior. O Braz falou que o Dorival, que o Flamengo quer renovar com o Dorival e o Dorival quer renovar com o Flamengo. Aí o Thiago Asmar perguntou para ele assim, e aí, a certeza de renovação é certeza, sim ou não para 2023? Aí ele ficou bem categórico, não foi categórico o Braz. O Braz falou, o Flamengo quer renovar e o Dorival também quer renovar com o Flamengo. Aí o Thiago Asmar foi mais taxativo ainda. Só vai renovar se for campeão da Libertadores da Copa do Brasil ou não? Aí o Braz falou novamente, Flamengo quer renovar e o Dorival quer renovar. Então, e falou ainda mais também em relação à seleção também. Aí, voltando um pouquinho que eu falei no meu vídeo anterior, que eu coloquei, eu falei em relação ao Dorival, que se o Dorival for campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, essas falácias que está tendo em relação ao Dorival Júnior na seleção brasileira, ficou um pouco a entender que realmente isso é muito real o que eu falei no meu canal. Porque o Dorival está sendo sim observado, tá? Como tem outros treinadores, é claro, sendo observado. E o Braz ainda falou mais. Se o Flamengo quer renovar com o Dorival e o Dorival vier renovar com o Flamengo, e em pouco 2 meses a mais à frente, ele vir fechar com a seleção brasileira, sinal que nós estávamos certos. Então falei, tá vendo? Então em relação ao que eu falei no meu canal, que é provável sim, e a gente tem que ficar com o pé atrás, não, os 2 pés atrás, que periga o Dorival a ser treinador da seleção, realmente periga sim. Que o Praia deixou entender isso também. Que o Dorival está sendo sim sondado na verdade não, observado. Então a gente periga ficar sem treinador no final do ano. Ainda mais se o Dorival Júnior ganhar a Copa do Brasil e Libertadores. Entendeu? Aí depois de 2 meses para frente, o Dorival vier ser contratado pela seleção, o Braz deixou entender isso aí. Mas que o Flamengo quer sim renovar com o Dorival e o Dorival quer renovar com o Flamengo. Mas também ele não deu a certeza em relação se depois de ser campeão ou não, no caso, se não for campeão, a verdade, se ele vai renovar com o Dorival. Mas que vai ficar mais para frente, isso vai. E falou também, no caso, seria no caso o relação ao Maracanã. Ele falou também que o Maracanã tá pequeno, pô. Falou que o Maracanã, infelizmente, ficou pequeno para o Flamengo. Hoje em dia, o Maracanã superlotado é 65, 70 mil torcedores, tá? Porque tem o JEP, né, que interdita uma boa parte ali quando tem torcida visitante, até por causa de segurança, e realmente tem que sim ser dessa forma. E o Maracanã tá pequeno, até por causa também os tickets, então, no caso, o ingresso tá sendo mais caro, até devido a isso também, porque tá tendo muita demanda, tá? E o estágio está menor, então assim, tem que ser um valor proporcional. Aí ele falando que o Landim, em relação que essa pasta está com o Landim, como sempre falou, essa pasta de construção de estádio está com o Landim. Se vier construir o estádio, que ele quer muito sim,
que vai ser para mais de 100 mil pessoas, que não tem como ser menos, porque o Maracanã já está ficando pequeno, já está pequeno para o Flamengo, então a condição de estádio do Flamengo tem que ser sim para mais de 100 mil torcedores, porque assim dá para você especificar os valores dos ingressos e aquela parte, no caso, que é a parte mais precária, no caso a parte que tem a situação financeira mais crítica, possa sim vir a vir o jogo do Flamengo, que hoje em dia está sendo quase que impossível, porque a demanda dos jogos do Flamengo, o ingresso está sendo muito procurado e agora não tem condições de o ingresso ser mais barato, porque a demanda é muito grande mesmo, tá? E o Brasil ainda falou também mais também, falou em relação ao Gabigol, pô, o Gabigol. Como eu falei também, assim, parecia que eu tinha combinado alguma coisa com o Thiago Asmar lá no meio da resenha. Que eu falei, não tem condições nenhuma, não vai, não tem chance do Gabigol ir para lá, até pelas condições que o Gabigol tem aqui no Brasil, tá? O Gabigol já está bem adaptado já ao futebol carioca, ao Flamengo, à cidade. Tem a rapaziada do trap dele, a saída dele mesmo, que tem que sair, não tem nada anormal disso. Tem que ter a descontração mesmo do atleta. E ele falou, o Braz falou que não tem nada mesmo em relação ao Gabigol na Turquia, que o Jorge Jesus quer o Gabigol. Se quiser, vai ter que pagar multa, que é de 35 milhões de euros. Na Turquia se falou questão de 33 milhões de euros. Mas que o Gabigol não vai querer. Que o Gabigol não vai querer ir para a Turquia. E eu tenho certeza que não vai. O Gabigol vai querer jogar na Premier League, com um time mais de expressão na Premier League, ou até no Campeonato Espanhol, com uma equipe também mais de expressão também. Se for para ser equipe pequena, o Gabigol ele vai ficar no Flamengo, que é equipe grande, que vai proporcionar ele títulos, a ser protagonista. Então, assim, o Braz falou, se quiser comprar o Gabigol, vai ter que pagar a multa. E sem contar também, vai ter que perguntar ao jogador se vai querer. E o jogador não vai querer ir para a Turquia jogar lá. Tenho certeza disso. Entendeu? Então assim, algumas coisas que eu falei no meu vídeo anterior, que você depois pode ir lá assistir lá, tá se batendo muito o que eu achava que deveria ser. Então assim, eu não estava errado em relação às minhas previsões ou opinião, informação não, opinião minha em relação ao Gabigol, tá? E vamos passar para você aqui também em relação ao trunfo, em relação à contratação. No caso, se o Flamengo, o Flamengo vai ser campeão da Libertadores. O Braz também falou isso também. O Flamengo sendo campeão da Libertadores, o Flamengo tem um trunfo na mão para poder contratar, já que o Mundial é em fevereiro ou em março. O Flamengo pode sim vier pensar em contratar um jogador de nome, de peso. Isso é um trunfo. Ele até deixou taxativo, não falou claro que vai contratar jogador de seleção. Tem um jogador de seleção que de repente não foi bem ali, não foi mal na seleção, achar que está embaixo ali. Ele pode muito bem ter um trunfo na mão, pô. Quer erguer, quer se levantar. Ó, tem aqui as competições, vamos ficar aqui 6 meses, um ano, aqui no Flamengo. Vem cá, vamos disputar um título mundial. Ele deixou até transparecer isso, falando isso, que tem um trunfo, ser campeão mundial, tanto o Flamengo quanto o Atlético Paranaense, que ele também foi categórico também falou das duas equipes, tem um trunfo na mão, sendo campeão mundial, que todo mundo vai querer disputar essa competição, e é um título muito de expressão e tem muita visibilidade. O Braz deixou também bem taxativo essa relação o trunfo em relação à contratação de um nome de expressão mesmo, de peso, para vir disputar uma competição, no caso, mundial. Tá, beleza? Vamos falar aqui agora, pessoal. Tá no título aí, a escalação do Flamengo. Vou passar para vocês aqui, e essa escalação, pessoal, quem se deu essa escalação é o Vene Casagrande, tá? Como eu sempre falo para vocês, Vene Casagrande tá sempre ali apurando, ele que tem muitas informações, muito informante ali de dentro do Flamengo, tá? De dentro do Flamengo. Como eu volto a falar, e sempre falei no meu vídeo em relação a quando o Vene Casagrande solta a escalação, errado não é o Vene Casagrande que tá soltando a escalação. Já errado é quem é que cede para ele a informação. O Vene Casagrande ele é jornalista.
Nunca vou criticar o jornalista de ficar, você... Não, ele está falando do trabalho dele. E muitas das vezes, quando o Flamengo estava na competição final, como foi o jogo contra o Palmeiras, alguma das competições decisivas, ele não soltou. Ele falou, eu sei a escalação, mas eu não vou soltar para não prejudicar o Flamengo. Só que, enfim, quando ele também, se ele soltasse, ninguém pode criticar ele também não. Que ele é jornalista. E teve novidade dessa escalação do Flamengo, tá? Teve novidades boas. Novidades boas, tá? E assim, então, eu vou passar para vocês aqui agora a provável escalação do jogo do Flamengo e Fortaleza nessa quarta-feira, tá? Formação Viner Casagrande. Santos no gol, Davi Luiz e Léo Pereira na zaga, nas laterais, Rodinei e Felipe Luiz, na volância ali, Thiago Maia e João Gomes, no meio, Vitor Hugo e Matheus França. Matheus França. E na frente, Gabigol e Mateuzão. Pá, ele deixou até o Diego Ribas lá de fora. Entendeu? Deixou até o Diego Ribas lá de fora, tá? Então, assim, é uma escalação, assim, com uma molecada boa. Uma molecada boa, assim, tá? E, assim, o Dorival foi ousado, treinou com esse time. Frederico Casagrande passou essa informação, que treinou boa parte com esse time. Em nenhum momento o Diego entrou para poder substituir um jogador hoje, sempre ficou no banco de reserva, tá? Então a formação que o Dorival Júnior treinou, de acordo com o Viner Casagrande, essa é a escalação. Então, Santos, Davi Luiz, Léo Pereira, Rodinei, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Vitor Hugo, Matheus França, Gabigol e Mateuzão. Gostei bastante. Gostei, a molecada cheia de vontade, cheia de gás, querendo, meio de campo ali com muita garra, com muito moleque novo. Ainda tem um João Gomes que é novo, que já é o cascudo novo, na verdade, do time. Tem um Thiago Maia ali que tá sempre ali, ó, como pitbull também. Vai orientar muito essa molecada ali no meio de campo ali. Então, assim, gostei muito dessa escalação, de acordo com o Vene Casagrande. Aí eu pergunto a vocês, torcedor, vocês gostaram dessa escalação? Responde aqui nos comentários, beleza? Que depois eu vou responder todos. Beleza, galera? Essas informações que eu tenho para hoje. Não se esqueça, botãozinho vermelho. Não paga nada, pessoal. É de graça. Se inscreve no canal, aciona o sino de notificação e deixa o like, valeu? O like ajuda muito e é muito importante mesmo para o canal. Valeu, galera, e fui!